E olha, temos um entrevistado agora super especial, né, Suiane? Temos sim. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia e o Pilates, né? Como uma coisa pode auxiliar e ajudar a outra. E o nosso convidado especial está aqui, doutor Ítalo Nogueira, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre dores crônicas, insônia, fadiga. Lembrando que você aí de casa pode participar com a gente, 86994117777. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Suiane. Boa tarde a todos do estúdio e todos aqueles que nos acompanham. Espero contribuir com o tema e trazer mais saúde e qualidade de vida a todos. Doutor, vamos começar falando sobre a fibromialgia, que é uma condição que provoca dores intensas e generalizadas. Passou, inclusive, a ser oficialmente reconhecida como síndrome no Brasil. Ela é caracterizada ali por dores crônicas e dói muito, não é, doutor? Isso, a fibromialgia é uma patologia ainda um pouco desconhecida. É uma patologia que afeta cerca de 2 a 3% da população brasileira. Isso equivale a mais ou menos 6 milhões de brasileiros afetados por essa patologia. É uma patologia de difícil diagnóstico, caracterizada por uma síndrome crônica de dores generalizadas por vários pontos dolorosos distribuídos pelo corpo. Então, o paciente acometido pela fibromialgia sente dores no pescoço, no ombro, na coluna, no quadril, joelhos, tornozelo, ou seja, ele sente dores nas articulações, nos tendões, nos ligamentos. É conhecida como aquela dor que caminha, iniciando na parte superior e irradiando por todo o corpo. Doutor, e assim, até uma coisa, é difícil chegar até o diagnóstico também, não é tão fácil. É uma patologia de difícil diagnóstico porque ela não aparece em exames laboratoriais, ela não aparece como um marcador inflamatório, apesar de ser uma patologia que gera muitas dores difusas, mas é uma patologia que os exames laboratoriais do paciente, eles apresentam todos normais. Então, para chegarmos a um diagnóstico dessa patologia, é necessário fazer o descarte de várias outras, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso, osteoartrose, osteoartrite, dentre outras doenças inflamatórias. Também é feito um questionário com esse paciente de dor, onde a gente analisa vários pontos dolorosos ao longo do corpo, e pelo menos 80% desses pontos eles têm que ser detectados de forma positiva, com dores persistentes por mais de 3 meses. Junto a isso, outras sintomatologias como distúrbios do sono, distúrbios emocionais, tudo isso é levado em consideração para chegarmos em um diagnóstico de fibromialgia. É muita coisa, inclusive, né? é uma condição, Suiane, que afeta muito no trabalho, sabe? Com certeza. Quem tem fibromialgia sofre muito com isso. Com as dores Eu tenho intensas, várias amigas que têm fibromialgia. A Liana Paiva tem fibromialgia. A Verônica tem fibromialgia. Eu conheço várias amigas. Nosso cinegrafista, o Pontes. Inclusive, vou aproveitar até para perguntar aqui para o doutor Ítalo, porque os homens têm uma menor predisposição para ter a fibromialgia. As mulheres têm mais, né? Exatamente. A maior população acometida são mulheres entre 30 a 60 anos de idade. É uma patologia que pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade, mas a maior incidência são em mulheres na faixa etária de 30 a 60 anos de idade. Inclusive, a gente percebeu que as pessoas que são acometidas por essa patologia, elas possuem uma maior sensibilidade do sistema nervoso central de reagir à dor. Então, os neurônios centrais, eles ficam mais hiperativos em relação à dor, fazendo com que esses pacientes sintam dores mesmo estando em repouso e principalmente ao acordar. São pacientes que relatam muita fadiga e dor, principalmente ao acordar. Dor, fadiga e rigidez. Olha, doutor Ítalo, que está aqui com a gente, ele é fisioterapeuta há mais de 15 anos, é especialista em traumatologia e ortopedia e especialista também em pilates, né? Já puxando para esse lado do pilates, doutor, como que o pilates pode ajudar pacientes com fibromialgia? Sim. E quais são os exercícios do pilates mais indicados para auxiliar nesse processo? Ótimo. Então, é importante salientar que esses pacientes eles possuem muita aversão ao movimento. Sim. Como eles sentem dores ao longo de todo o dia e dores crônicas, eles sentem medo de movimentar-se. Então, inclusive, hoje, junto com a hérnia de disco, é uma das patologias osteomioarticulares que mais fazem com que esses pacientes
tenha um afastamento do trabalho. E deem entrada nos auxílios, benefícios de saúde. Então, o Pilates, por ser uma atividade de baixo impacto articular, que melhora a mobilidade, que diminui a rigidez, que melhora a flexibilidade, é um tipo de atividade, é um exercício que promove para esse paciente uma sensação de bem-estar, uma sensação de relaxamento e, ao mesmo tempo, uma sensação de vitória, pois dentro do Pilates ele consegue executar determinados exercícios e movimentos que o próprio imaginava que não seria capaz de executar. Eu acho maravilhoso a gente trazer esse assunto aqui no nosso programa da tarde. Eu conheço o trabalho do Dr. Ítalo, reconhecido, é um grande fisioterapeuta, especialista em traumatologia, como a Suiane falou, ortopedia. E no Pilates, como especialista em Pilates, ele fez algo muito diferenciado e que é super importante. Eu digo isso porque eu, por exemplo, eu estou com osteopenia. E aí eu estava conversando com ele, eu estou na fase da menopausa, sabe? E nós, mulheres, quando entramos nessa fase do climatério, da menopausa, os hormônios caem, a gente passa a ter ficar com falta de humor, não sente sono, irritabilidade, os fogachos. Nossa, eu sofro muito com fogacho. E uma das coisas que são super importantes é a questão da atividade física. E aí eu quero entrar justamente nessa questão que eu sei que muita gente, inclusive quem sofre com fibromialgia, tem. Aliar a musculação, fazer musculação. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer musculação, mas a forma como o Dr. Ítalo trabalha e como ele, nessa experiência de longos anos, ele fez ali com que o Pilates, junto com a musculação, pudesse fazer com que o paciente conseguisse fazer a atividade física, porque eu acho que é esse o grande problema da população, de forma geral, praticar mais atividade física. É o não gostar de fazer a atividade. E o Pilates, ele traz esse outro diferencial, porque o Pilates, ele é gostoso. Então, ele te chama a você fazer aquela atividade sem você ter aquela coisa da dor que a musculação às vezes traz. Exatamente, perfeita colocação. O ambiente do Pilates também ele é um ambiente mais controlado, ele é um ambiente onde você faz uma aula com no máximo 4 a 5 alunos por horário. Então aqui eu já estou trazendo um pouco da minha prática diária. No nosso estúdio nós realizamos os treinos com no máximo 4 a 5 alunos por horário. Tentamos deixar essa turma o mais homogênea possível, que seja uma turma interativa, que eles consigam um estimular o outro, um ver o crescimento do outro. E então assim, no nosso estúdio atualmente eu tenho alunos de 11 anos de idade e alunos de 99 anos de idade, com as mais diversas patologias. Hérnia de disco, esclerose múltipla, condromalácia patelar, artrose. Então, na minha prática, eu percebi que o Pilates ele traz muito mobilidade, flexibilidade, ganho de força, ganho de resistência. Porém, a musculação ela trabalha de forma mais incessante com o ganho de massa muscular. E o que é muito importante acontecer, principalmente após os 30 anos de idade, todo mundo começa a ter uma perca de pelo menos 1% de massa muscular ao ano. E isso se atenua a partir dos 40 anos. E como você trouxe o seu relato como mulher, a mulher, por passar por mais variações hormonais, ela costuma ter uma perca maior ainda de massa muscular e também de massa óssea. Então, hoje, na nossa prática, eu alio essas duas modalidades, o Pilates aliado à musculação, trazendo para esse aluno uma melhora de equilíbrio, de força, uma melhora de resistência e, ao mesmo tempo, melhorando, aumentando a capacidade muscular dele. Nossa, maravilhoso. A gente depois vai produzir uma matéria lá no seu estúdio, porque eu acho que de forma prática, inclusive vamos fazer o seguinte, Suiane, vamos lá fazer Pilates, vamos fazer uma aula, será né? Um prazer. Porque eu já quero, inclusive, praticar, porque, gente, essa condição realmente da musculação e da forma como ele traz o Pilates aliado ali à musculação é simplesmente perfeito. Vou pedir para vocês seguirem o Instagram, Pilates Ítalo Nogueira. E o Instagram pessoal, @Ítalo Nogueira. Em ambos, eu sempre trago conteúdo de saúde, eu trago dicas de exercícios, dicas de suplementação, dicas de alimentação, dicas para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Maravilha, viu, doutor Ítalo? Muito obrigada pela participação no programa. Amamos, né, Suiane? Amamos, claro. A gente vai lá, viu? Já fica aí a dica para você que está nos assistindo, né? É isso. Agora, olha, a gente tem uma